Olha, na final da Copa do Brasil, um empate sem gols fora de casa costuma ter aquele gostinho de ok, vamos decidir depois. Mas pro Vasco da Gama, esse 0-0 contra o Corinthians foi totalmente o oposto. Foi, na verdade, uma injeção de confiança, um sinal bem claro de que o título tá sim ao alcance. E a pergunta que não quer calar é essa aí. Como é que um resultado que na prática não muda nada no placar agregado pode ser a base de tanto otimismo para o jogo da volta? A resposta, meus amigos, não está no que aconteceu, mas em como aconteceu. Para a gente entender de onde vem essa confiança toda, vamos analisar 5 pontos-chave. Primeiro, por que esse empate teve um sabor de vitória? Depois, a gente entra no xadrez tático do Fernando Diniz. Em seguida, vamos falar dos novos protagonistas que estão surgindo. Aí, a gente olha para a fragilidade que o adversário mostrou. E, para fechar, o fator que pode ser decisivo, o Maracanã. Vamos lá, começando pelo primeiro ponto. A grande diferença dessa partida foi a postura do Vasco. Historicamente, talvez um time se contentasse em só sobreviver à pressão de jogar fora de casa numa final. Mas olha, não foi nada disso que a gente viu. O time não se encolheu, sabe? Não ficou lá atrás se defendendo de forma desesperada, muito pelo contrário. O que se viu foi uma equipe que controlou o ritmo do jogo, que ditou as regras em pleno território inimigo e que mostrou uma maturidade tática, assim, impressionante. E todo esse controle em campo nos leva direto para o segundo pilar, a estratégia por trás do resultado. A mão do Fernando Diniz estava ali, visível em cada setor, montando um verdadeiro quebra-cabeça que o Corinthians não conseguiu resolver. E o mais curioso é a avaliação do próprio técnico. Quando o Diniz, um cara conhecido pelo foco total no ataque, vira e fala que essa foi a melhor partida defensiva do time sob o comando dele, nossa, isso tem um peso gigantesco. Mostra que a organização tática simplesmente anulou o adversário. Então, como é que ele fez isso na prática? Foi uma jogada de mestre. Diniz surpreendeu todo mundo ao mandar o volante Cauã Barros recuar, formando uma linha de 3 zagueiros na saída de bola. Essa simples mudança liberou os laterais, Puma e PH, para abrirem o campo e, com isso, abriu espaço para os pontas, como Coutinho, flutuarem por dentro. O resultado? O Vasco tinha sempre mais gente no meio-campo e o Corinthians ficou perdido, sem saber como marcar. Bom, esse sucesso tático todo só foi possível porque apareceram novos protagonistas em campo. A força do Vasco nessa final não está vindo só dos nomes mais famosos, mas de um coletivo muito forte, com peças que chamaram a responsabilidade na hora H. E mesmo com o coletivo funcionando tão bem, teve um jogador que, individualmente, brilhou de um jeito especial. Andrés Gomes. O que esse cara jogou foi brincadeira. Ele foi eleito o melhor em campo e não foi à toa. Ele era a válvula de escape, a arma de velocidade que infernizou a defesa do Corinthians. Praticamente todo duelo 1 contra 1 ele levava melhor, criando as jogadas mais perigosas do Vasco. E do lado dele, outro jovem brilhou demais, Cauã Barros. A atuação dele foi tão, mas tão impactante que já estão comparando ele com o André, aquele ex-volante do Fluminense que voou com o Diniz. E a comparação faz sentido. Barros foi descrito como um monstruoso, tanto para interceptar passes, quanto para começar a transição da defesa para o ataque com muita velocidade. E a parceria dele com o experiente Thiago Mendes foi a chave para dominar o coração do campo. Juntos, eles tiveram o que foi chamado de atuação de almanaque. Eles simplesmente engoliram o meio-campo do Corinthians, protegendo a zaga de um jeito impecável. Agora vamos virar a moeda, porque parte desse otimismo todo do Vasco vem também da percepção de que o adversário sentiu o golpe e mostrou uma fragilidade que a gente não espera ver numa final. Um único dado já resume bem o descontrole do Corinthians. Foram quase 100 passes errados. Gente, isso não é só um erro técnico, é um sintoma claríssimo de nervosismo de um time que não encontrou solução para o bloqueio do Vasco. E além dos erros, os sinais de desequilíbrio emocional ficaram bem nítidos, né? A gente viu jogadores como Memphis Depay e o Yuri Alberto reclamando abertamente em campo. Teve até discussão com o técnico Dorival Júnior na hora da substituição. Tudo isso mostra um time que sentiu a pressão e não soube reagir. E tudo isso nos leva ao quinto e último pilar, aquele que pode definir a história toda. A vantagem de decidir um Maracanã lotado, que vai virar um verdadeiro caldeirão. O ponto crucial aqui é o seguinte: mesmo jogando fora de casa, o Vasco já foi mais perigoso.
Foram 12 finalizações do Vasco contra só 7 do Corinthians. Isso, por si só, já mostra quem propôs mais o jogo, quem teve as melhores chances. Teve até um gol anulado por milímetros, vale lembrar. Psicologicamente, o 0-0 talvez seja o melhor resultado possível. Pensa bem, uma vitória por 1-0 fora poderia criar aquele clima de já ganhou, um relaxamento perigoso. O empate, não. Ele obriga o time a entrar com foco total, sabendo que nada está ganho e que a concentração tem que ser máxima do apito inicial ao final. E o clube está trabalhando para criar esse ambiente. A diretoria presenteou todos os funcionários com ingresso e camisa, um gesto que fortalece esse sentimento de união, de que está todo mundo junto. Com o apoio total da torcida e a genialidade de um jogador como Felipe Coutinho para decidir num lance, o Maracanã vira uma arma poderosíssima. Se a gente usar uma analogia do boxe, o primeiro jogo foi uma luta em que o Vasco, mesmo sendo visitante, dominou o centro do ringue. Ele controlou a distância, ditou o ritmo e deixou o adversário acuado nas cordas sem conseguir reagir direito. Depois de uma demonstração de força tão grande, a grande questão para o jogo da volta é essa. O Vasco está pronto para, agora, no Maracanã, desferir o golpe final e conquistar o título na frente da sua gente? A confiança, como a gente viu, tem bases muito, muito sólidas.